Os Portões de Roma, 14º livro que eu estou lendo esse ano, e com ele termino de completo a leitura de 5.443 páginas, seguindo aí o meu desafio de ler 100 páginas por dia, terminar o ano com 36.500 páginas lidas. Desafio que está indo muito bem, por sinal. Essa obra aqui é do autor Colm Eagledon, eu quase falo errado o nome dele, e ela é um romance histórico bem ao estilo de Bernard Cornwell, que foi aí o escritor da saga do Arthur, do Crônicas Saxônicas, e quem já leu esse estilo de livro sabe bem aí como é esse lance. E ele, como diz, mostra aqui, essa obra se passa basicamente em Roma. Esse primeiro livro aqui, O Imperador, faz parte de uma série que tem 5 livros e cujo protagonista é ninguém menos do que Júlio César. Essa obra foi uma obra que eu gostei bastante de ler, estou muito grato por ter lido ela. Já tem algum tempo que eu venho querendo ler com Nicodem, porque eu gosto do estilo do Bernard Cornwell, mas assim já ficou também meio cansada as obras do Bernard Cornwell para mim, que eu acho que são muito parecidas um pouco uma com a outra, algumas delas. E nesse caso, Os Portões de Roma, ela é de um outro autor, no caso Colm Eagledon, que tem um estilo parecido com o de Bernard Cornwell. Você lembra do Bernard Cornwell lendo, mas a forma como ele escreve é diferente. Ele usa mais uma perspectiva em terceira pessoa, acaba descrevendo mais e trabalha com períodos de tempo que o Bernard Cornwell não chegou a explorar. Esse aqui, Os Portões de Roma, foi o primeiro livro do Eagledon e, pô, foi bem legal. Ele trata do Júlio César e começa quando o Júlio César era uma criança. Ele começa com o Júlio César com 6 anos, mostrando o Júlio César ainda criança, quando se chamava Caio, não tinha assumido o nome de adulto dele, quando ele usa o nome do pai, que também se chamava Júlio César. E mostra as desventuras dele com o amigo dele, Marco, que é um personagem histórico também, mas que é um personagem interessante. Vou falar um pouco mais sobre ele mais para frente, e vai mostrando o desenvolvimento e o crescimento de Júlio César em meio a os eventos pelo qual Roma vai passando, como por exemplo uma revolta de escravos que tem na cidade, que chega na vila, na fazenda da família dele, fala da mãe dele que tinha problemas, tinha alguns problemas mentais, fala do pai dele, vai mostrando o crescimento e o treinamento dos dois, que o pai contrata um gladiador linha dura para treinar os dois, e os dois assim, o livro se esforça para deixar os dois foda em questão das artes bélicas, uma formação de guerreiro muito sólida os dois têm nessa obra. E é realmente uma leitura bem divertida, bem interessante para quem gosta assim desse estilo de obra de romance histórico voltado assim para o aspecto, digamos, bélico talvez da questão do romance histórico. Bem como eu falei, é o estilo do Crônicas Saxônicas lá do Bernard Cornwell. E aqui foi uma leitura que eu achei muito prazerosa. E é legal que ele pega o Júlio César desde criança, mostra o treinamento dele, mostra a morte do pai dele, mostra esse início da revolta dos escravos, mostra uma aproximação que o Júlio César tem com o tio dele, Mário, que até tem uma mudança nesse personagem aqui em relação ao personagem histórico. Historicamente, ele é irmão do pai do Júlio César, e no livro ele é irmão da mãe. O autor fez isso para criar um distanciamento em relação aos dois, para poder apresentar o personagem também pelos olhos do Júlio César, conforme ele vai conhecendo esse personagem. E aí muito do livro vai sendo esse crescimento do Júlio César até ele se transformar em adulto, e todas as tretas e questões romanas que ele vai passando em relação a isso. Mostra quando ele vai conhecendo a cidade de Roma, conhecendo a política de Roma. Por isso eu acho muito importante e interessante que o autor tenha pego o personagem desde criança para, junto com o autor, junto com o leitor, conforme o personagem vai conhecendo essas coisas, o leitor vai conhecendo também. E ele passa bastante, vai comentando bastante aspectos sobre Roma. Embora uma coisa que eu tenho que dizer é que, assim, o autor faz um esforço para tentar pintar um panorama romano, falando sobre as coisas históricas, alguns personagens e tudo mais. Mas eu que estou lendo um livro de história sobre Roma, que é o SPQR, vou ter aqui,
que fala muito sobre como os romanos eram, como era a cultura dos romanos, como os romanos pensavam em si mesmo na época próxima do Júlio César. Eu não senti tanto isso no livro. O livro fala sobre lugares, fala sobre alguns costumes, fala sobre algumas coisas assim, umas noções de Roma, mas eu não senti assim que as coisas que eu li no livro de história, de cultura romana, como os romanos pensavam em si mesmos, eu não senti exatamente nesse livro. O que não é exatamente, é uma crítica, digamos assim, mas não torna o livro ruim. Eu acho que ainda é um bom romance histórico na pegada do Bernard Cornwell, e eu gostei muito da leitura, embora em questão de descrições, eu fico na dúvida se uma pessoa assim que tem menos um imaginário de Roma sólido na cabeça, se ia conseguir imaginar as coisas assim do jeito que o de visualizar uma Roma antiga. O autor às vezes menciona, não, estavam de togas assim e assim assado, mas é tão rápido que eu fico na dúvida se as pessoas realmente conseguem formar essa imagem de o personagem tá andando em Roma, através do que o livro vai passando e não vão formando coisas preconcebidas por elas e provavelmente bastante errôneas, em vez de seguir uma visão assim bem histórica de como era Roma na época. Por outro lado, não é a intenção do autor fazer isso, é uma obra bem voltada para o entretenimento, é uma obra voltada assim para essa questão de uma coisa de ação, de aventura. Não que tem exatamente. Tem algumas batalhas no livro, mas também tem um lado político, e vai levando a história de um jeito assim, bem, como eu falei, aquele lance é bem parecido com Bernard Cornwell, embora eu acho até que é mais denso do que a maioria das obras do Bernard Cornwell, justamente por causa da narrativa em terceira pessoa, que se dá tempo de mostrar também coisas exteriores aos personagens, mostrar, comentar e descrever de forma que o Bernard Cornwell não costuma fazer. Então, assim, eu diria que eu gostei muito mais do estilo do Colin Eagleton, inclusive sendo que esse é o primeiro livro dele, do que as coisas que eu já li em Bernard Cornwell. Então, para quem curte o Roma, a ideia de uma aventura romana, de ver o Júlio César desde criança se desenvolvendo, entrando na política romana, participando de guerras, participando dos conflitos romanos, e Roma sempre tinha algum conflito civil acontecendo entre os diferentes senadores e cônsules, e era muito backstab, era muita guerra aberta, inclusive tem um conflito aberto aqui sério, em que Roma é quase destruída, incendiada, um monte de morto pela rua, tática de guerrilha sendo usada. Então é uma leitura legal. E a gente tem o Júlio César como protagonista, mas ele não é o único protagonista. Como eu falei, tem esse amigo dele, Marco, que é criado junto dele como se fosse um irmão adotivo. E esse Marco, como eu falei, é um personagem histórico, e você vai lendo sobre ele pensando, porra, esse cara existiu? Quem é esse cara? Quem é esse Marco? Por que o autor colocou ele? E essa resposta é dada na última página do livro. E eu até levei esse spoiler porque eu tenho o costume de ler, às vezes estou na metade do livro, vou ler aqui a última frase do livro, e acabo levando spoiler às vezes. Aconteceu isso em Bernard Cornwell, que falava que um personagem tinha morrido, e aconteceu nesse aqui que revela esse segredinho sobre o Marco, que foi criado com o Júlio César. E é um segredo assim que, para um leitor que chega ao final e vai lendo tudo e vai vendo o desenrolar da amizade entre Júlio César e Marco, você chega no final e pensa, caralho, porra, isso aí me pegou de surpresa. E é uma surpresa até legal, só que uma surpresa um pouquinho desonesta, porque para a conveniência da narrativa, da história, de uma história literária legal e divertida, o autor envelheceu o Marco pelo menos 10 anos. Então, ele não teria como ter esse background de ser amigo de infância do Júlio César na história real, porque ele é muito mais novo que o Júlio César. Mas aqui o autor decidiu colocar ele mais velho, colocar ele com a idade de Júlio César, para eles serem amigos de infância e criar um impacto narrativo, dramático, literário, quando alguns eventos forem acontecendo mais para frente. E assim, eu perdoo, eu gosto muito de romance histórico, gosto muito de prezar pela historicidade, mas por mim não tem tanto problema não. Então, esse foi um autor que é o primeiro livro dele, novamente, e eu achei muito promissor e vou continuar lendo essa série. Já estou com o segundo livro aí, e eu espero que ele siga desse nível para cima, porque foi um livro que eu gostei bastante de ler. Não foi nem de longe entre os melhores que eu li esse ano. Os melhores certamente foram Changeling, Periféricos e O Nome da Rosa,
mas esse aqui foi um dos que eu senti, sabe, aquele prazer de estar lendo algo simples e bem divertido. Não é nem o livro mais simples que eu li, isso aí fica com os de alguns Star Wars que eu acabei lendo, mas é um livro assim bem entretenimento, digamos assim. Embora não seja aquele que é tão focado na história, no entretenimento, que a leitura fica boba, digamos assim. Eu acho que esse não cai nessa armadilha. E é um livro que está na medida certa para ser uma leitura leve e divertida, mas com uma densidade que vai ser apreciada por quem gosta disso. Então é isso que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado meus pequenos comentários sobre o vídeo. Se for o primeiro vídeo sobre o livro, se for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário falando o que achou do vídeo, sobre se já leu essa obra, o que você achou, sobre se tem vontade de ler e dizer quais são suas expectativas, esse tipo de coisa aí e tudo mais. Deixe seu like aí também. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.